este Orçamento de Estado é marcado pela questão da inflação, como foi discutido aí. E a inflação tem dois tipos de efeitos. Por um lado, temos as pessoas que irão perder poder de compra, irão perder as suas poupanças, também irão perder esse poder de compra. E, por outro lado, o outro efeito que a inflação tem é aumentar as receitas do Estado de forma artificial, claro, porque os preços das coisas aumentam, portanto o IVA sobre essas coisas aumentam, os outros impostos indiretos também, e havendo aumento de rendimentos por via da inflação, também haverá um aumento dessas receitas fiscais, ou seja, aquilo que a inflação e a inflação inesperada nos traz é efetivamente uma perda de poder de compra das pessoas e um aumento artificial das receitas do Estado. Ora, o que faria sentido numa situação como esta era que o Estado aproveitasse algum do seu aumento de receitas fiscais, estamos a falar de cerca de 3 mil milhões de euros de aumento de receitas fiscais do ano passado para este ano, para colmatar a perda de poder de compra que irá existir. E isso, pelo que vimos, não irá acontecer, ou pelo menos não irá acontecer tanto como poderia acontecer. E daí temos apresentado a nossa proposta de redução do IRS nos escalões mais baixos, ou seja, as pessoas que normalmente são mais afetadas pela inflação, por estes níveis de inflação, reduzir a carga fiscal nesses escalões, com uma taxa única que iria apenas até ao nível de metade do salário dos deputados. E relativamente a essa proposta, na reunião que tiveram com o Governo até estavam otimistas com a vossa medida, mas depois Fernando Medina disse que rejeitava esse caminho. Afinal, o que é que aconteceu? Nós estávamos otimistas não pelo aquilo que aconteceu na reunião, mas por todos os fatores que vinham indicando. Que nós tínhamos apresentado essa proposta em plenário, o Partido Socialista convocou a Iniciativa Liberal para discutir o orçamento, quando só essa proposta tinha sido apresentada até esse momento. Tinha havido alguma abertura, até de uma declaração da ministra Mariana Vieira da Silva, em usar algum deste aumento de receitas fiscais para colmatar as questões ligadas com a inflação, e nós, obviamente, ficámos otimistas que esta podia ser uma das propostas aceitas. O ministro Fernando Medina optou por dizer que não seria, e nós ficamos com pena, porque essa opção do PS e do Governo demonstra uma coisa muito clara, que o problema, que os argumentos que normalmente eram utilizados contra a ideia da taxa única da Iniciativa Liberal, parece que caíram todos. Normalmente eram usados dois tipos de argumentos. Um de que a taxa única iria beneficiar demasiado os rendimentos mais altos. Ora bem, esta é uma taxa única que é aplicada apenas aos níveis de escalões mais baixos, portanto, apenas para quem recebe metade do salário de um deputado e portanto, essa desculpa já não se aplicaria, e por outro lado que o custo seria excessivo para aquilo que são as necessidades do Estado. Ora bem, no próximo ano, ou este ano, as receitas do Estado irão aumentar cerca de 8 mil milhões de euros, as receitas fiscais cerca de 3 mil milhões de euros, que mais do que dariam para suportar esta medida. Portanto, também não é pelo facto de ter que se cortar despesa ou ser incomportável. Nem foi por um motivo, nem por outro. Foi uma opção do PS e do Governo em continuar a aumentar as receitas fiscais, que aliás em 2022 irão superar pela primeira vez na história os 100 mil milhões de euros. Já por primeira vez na história do país que teremos um nível de receitas fiscais superior a 100 mil milhões de euros. Apesar deste enorme aumento que tiramos, receitas do Estado, não fiscais. As receitas do Estado irão superar pela primeira vez 100 mil milhões de euros e apesar deste enorme aumento das receitas totais do Estado, não parece haver abertura para uma redução da carga fiscal nos escalões mais baixos. E o terceiro ponto é em relação à carga fiscal. O facto de Portugal ter uma carga fiscal um pouco abaixo daquilo que é a média europeia. É verdade que estatisticamente Portugal tem uma carga fiscal abaixo da média europeia. Só que quando olhamos para os países com os quais Portugal concorre, ou seja, os países de mais baixos rendimentos, não encontramos nenhum que tenha uma carga fiscal tão alta como a nossa. E qual é
o nosso problema. Nós, quando competimos para reter talento, quando competimos para atrair investimento, para o crescimento das nossas empresas, não estamos hoje a competir com a Suécia ou com a Alemanha. Estamos a competir precisamente com os países que têm o nosso nível de rendimento ligeiramente superior ou ligeiramente inferior. E quando nos comparamos com esses países, temos sempre cargas fiscais mais altas e isso deveria ainda assim ser uma preocupação. Por outro lado, não acha que se tivéssemos apenas poucas propostas, mas relevantes, isso não nos iria permitir concentrar o nosso foco e a discussão no essencial? Eu confesso que concordo inteiramente com essa perspectiva. Acho que muito daquilo, eu só comecei a ler as propostas, grande parte delas só foram apresentadas na última sexta-feira, comecei a ler este fim de semana e grande parte daquilo é simples spam legislativo, sem qualquer expectativa de ser aprovada. É basicamente um concurso de números, de medição de quem é que consegue apresentar mais propostas e grande parte aquelas coisas até nem sequer estão particularmente bem escritas. Portanto, não gosto muito dessa competição para ver quem é que coloca mais propostas. Acho que faria muito mais sentido termos uma discussão em torno de algumas propostas mais significativas. Obviamente os partidos têm uma obrigação que o deputado Miguel Cabrita falou aqui, que é de apresentar as propostas com que vieram a eleições, mas muitas daquelas, vê-se que são coisas repetidas de anos anteriores, que são colocadas todos os anos, só para marcar o ponto, e aí estou completamente de acordo. Acho que faz sentido, faz muito mais sentido apresentar poucas propostas, mas que se possam discutir publicamente, do que ter aquele spam legislativo das 1.500 propostas que estão ali. Felizmente a Iniciativa Liberal esteve longe de ser o partido que mais contribuiu para esse spam. Pinto, há ou não um cenário de austeridade que os portugueses podem vir a enfrentar nos próximos anos? Assim, vamos ser muito claros em relação a isso. Nós, em abril, tivemos um nível de inflação a rondar os 7,2%. Claro que isto pode diminuir ao longo do ano, podemos chegar ao final do ano com algo mais próximo daquilo que está previsto no orçamento, mas se tivermos, efetivamente, um aumento de poder uma inflação de 7,2% para este ano, o que isto quer dizer na prática e numa linguagem que as pessoas entendam é que quem mantiver o seu rendimento fixo terá uma perda correspondente à perda num subsídio Natal. É disso que estamos aqui a falar. 7,2% de perda de poder de compra é exatamente o mesmo de, sem inflação, as pessoas ficarem sem um dos subsídios. Isto faz-nos lembrar alguma coisa, faz-nos lembrar outros tempos em que chamava-se isto austeridade. Agora, eu entendo alguma da precaução que o Governo possa ter em não querer aumentar alguma parte da despesa pública que seja fixa e que se mantenha no futuro, mas aqui há que não confundir duas coisas, que é a inflação ser temporária e termos um aumento de preços temporário. Aqui é muito importante definirmos estas duas coisas, que é, se a inflação for temporária, ou seja, se no próximo ano voltarmos a ter níveis de inflação baixos, a perda de poder de compra que acontece este ano vai se manter nos próximos anos. Portanto, não se vai perder só porque a inflação é temporária. Não confundir com um aumento de preços temporário, quer haver um aumento de preços este ano que no próximo ano iria ser revertido, ou seja, teríamos uma descida de preços. Ninguém está a prever que isso possa acontecer, ou seja, o poder de compra que for perdido este ano, seja ele de 4,5%, 5%, 6% ou 7%, vai se manter nos próximos anos, a não ser que haja algum tipo de devolução de rendimentos superior à que está a acontecer este ano. Temos que encontrar uma forma de o Estado permitir que as pessoas fiquem com mais rendimento. E a atual reforma do IRS não permite isso. Se estes valores da inflação se confirmarem, nós podemos estar perante uma subestimação daquilo que são as receitas do Estado para este ano. Ou seja, as receitas do Estado este ano poderão estar subestimadas em 1.000 milhões de euros. Ou seja, temos aqui ainda uma almofada adicional de 1.000 milhões de euros que poderiam ir para redução da carga fiscal noutras áreas.